Olá, tudo bem? Mais uma vez estou eu aqui decidido a gravar uma palavra que hoje eu meditei sobre ela e, para falar a verdade, me senti muito indignado ao ler esses versos, porque é muito próprio para os nossos dias. Não é impressionante como a palavra de Deus ela é atual, e como estamos vendo que tudo isso nos nossos dias exatamente são cumprimentos de que tudo que Deus deixou escrito na palavra dele. E é uma pena que as pessoas não se interessem muito em conhecer a palavra de Deus, porque certamente, se o fizessem, estariam vivendo uma vida muito mais tranquila e sossegada no sentido espiritual em suas vidas. Mas muito bem, a palavra é a seguinte, que está lá em Provérbios 30, no versículo 15 e 16, que diz assim: a sanguessuga tem duas filhas, dá e dá. Estas três coisas nunca se fartam, e com a quarta nunca dizem basta: a sepultura, a amada estéril, a terra que não se farta de água, e o fogo nunca dizem basta. Então, o que me chamou a atenção foi o escritor mencionar a sanguessuga. A sanguessuga tem duas filhas. Bom, como é que a gente pode entender e interpretar isso? Sanguessuga é um animal que se alimenta, como já diz o próprio nome, de sangue. Então é aquele bichinho que normalmente cola na pele do animal, da gente, e ele garra ali, ele começa a sugar o sangue, por dizer assim, da sua vítima, do seu hospedeiro. Pois muito bem, a palavra diz que ela tem duas filhas, ou seja, dessa usurpação dela nasceram duas filhas. E o engraçado que o nome das duas são iguais: dá e dá. Veja bem, é claro que estamos lidando aqui com um verso carregado de simbologias, de figuras, mas se a gente levar isso para o sentido espiritual, a gente vai ter uma compreensão melhor, por exemplo, do que a sanguessuga. Sanguessuga, então, é tudo aquilo que cola, ajunta-se a alguém e começa a absorver dela o que ela tem de melhor: o sangue, a vida. Então, imaginemos que alguém que está sofrendo com problemas espirituais por causa de uma sanguessuga espiritual, ou seja, um espírito maligno que se apropria do corpo dessa pessoa e que, como uma sanguessuga, é capaz de tirar todos os nutrientes. E esses nutrientes é a palavra de Deus. A própria palavra de Deus diz que no sangue está a vida. Então, toda a palavra que vem para a nossa vida, ela promove vida em nós. Vida no sentido espiritual, comunhão com Deus, liberdade, paz e, por que não, também uma saúde física.
boa. Pois bem, então, essa sanguessuga pode ser compreendida como um espírito que seja adentrado à vida de alguém e começa a tirar os nutrientes, a comunhão com Deus, a paz, a própria saúde física. Ou seja, a pessoa se desliga de tal forma de Deus que não consegue mais receber a palavra de Deus, como Jesus disse, que Ele é o pão da vida, que quem se alimenta dele tem parte com Ele. Então imagina que existe alguém sugando toda essa proteína, toda essa vitamina espiritual da vida de alguém. Já não é bom. Agora imagina que essa condição ele produz 2 filhas. Dá e dá. Então, as filhas dessa sanguessuga, nesse sentido espiritual, é o quê? A preguiça e a esperteza. Essa é a parte que queremos nos concentrar. A esperteza, o que Provérbios chama de astutícia, malandragem, espertalice. Pois bem, é aqui que começa toda a minha indignação. Que essas sanguessugas espirituais adentraram em alguns corpos de alguns homens e que agora estão produzindo filhas. Preguiça e malandragem, espertalice. Então, me fez pensar, por que tantos homens desejam tanto ter uma igreja evangélica? Por quê? Porque, na verdade, elas querem acomodação. Não vai se ver muitas pessoas que estão dentro de um sistema religioso evangélico suando a camisa em prol de ninguém. Na verdade, o conceito hoje de igreja evangélica é nada mais nada menos do que alguém que se encontra na liderança e, na verdade, ele é servido por todos, mas dificilmente serve a todos. Mas ele é servido, se serve de todos. Então, com isso, a outra filha, a malandragem, está também nesse contexto. Uma é acomodação, ou seja, vou ser servido, vão vir a mim. E a segunda filha é a espertalice, é a malandragem, é usar de artifícios para que as pessoas continuem presas a elas. E aí elas inventam tantas doutrinas mentirosas, dizem palavras que Jesus não disse, mas elas incutem na cabeça dessas pessoas que essas coisas são a verdade. Por exemplo, o famigerado dízimo. E isso é um trabalho que a sanguessuga deu às suas filhas a fazer. Acomode-se, porque alguém vai trazer dinheiro fácil para você, sem você precisar se desgastar, tudo em nome de Deus. E agora nós incutimos na cabeça deles que eles, se roubarem, se não derem o dízimo a Deus, não trouxerem o dízimo à casa do tesouro, serão afligidos pelo demônio, pelo devorador. Logo, as pessoas com medo estarão cativas, presas a eles, as sanguessugas espirituais, e dando a elas aquilo que elas querem, que é a acomodação, e tirando, obviamente, os seus lucros. Então, é isso que me indigna, porque tem sanguessugas sugando a energia, a vida de pessoas que querem servir a Jesus. Pessoas que de bom coração, de sinceridade, de retidão nos seus intentos, querem servir a Deus, porém
estão na mão das sanguessugas e das suas filhas, acomodação e a espertalice. De modo que, seguindo ao que diz ao versículo, essas três coisas nunca se fartam. Com a quarta nunca dizem basta. A sepultura, porque a sepultura, ela sempre estará aberta para receber um corpo de alguém que morreu. A madre estéril estará sempre preparada para receber uma vida que nunca virá, porque ela é estéril. Ela não vai produzir uma vida, ela é estéril. E a terra que não se farta de água, porque a terra absorve toda a água que é derramada sobre ela, sobre a sua superfície. Então, quanto mais água se joga sobre a terra, mais a água suga ela. Ela desaparece. E a quarta, que nunca diz basta, o fogo. O fogo só existe porque uma vez foi provocado e algo foi usado para que ele fosse alimentado a continuar aceso. Enquanto tiver algo que faça com que ele continue queimando, ele nunca se apagará. Então, todas as vezes que um fogo estiver para se extinguir e acabar, põe ali algo que ele possa queimar, e ele vai aumentar de novo e vai consumir tudo até que não exista mais nada. Mas enquanto estiverem alimentando, ele não dirá, chega, acabou, não quero mais. Não, enquanto tiver, ele consome. Então esse é o pensamento de muitas religiões evangélicas, igrejas e denominações evangélicas, que tem essa mentalidade do fogo. Quanto mais alimenta ela, menos ela vai dizer basta. Ela vai querer mais, mais, mais. Então esses homens que se dizem serem pastores evangélicos, que na verdade são sanguessugas, que produzem duas filhas, acomodação e espertalice, usam as pessoas para que as pessoas sejam o combustível, o alimento do fogo para elas, que nunca dizem basta, nunca deixarão de pedir dinheiro, nunca dirão que a obra de Deus está finalizada. Ela vai sempre precisar de alguma coisa. Ela vai precisar de uma campanha. Ela vai precisar de uma restauração no templo. Ela vai precisar de mesa, de cadeira, de som novo, de instrumentos. Ela vai fazer almoços. Não é beneficência, mas é beneficência dela mesma. O pastor vai pedir no mesmo culto 3 vezes um dízimo e 2 ofertas com propósito diferente, porque ele nunca vai se satisfazer, porque ele é como o fogo, que toda vez que é alimentado, nunca se apagará e nunca dirá basta. Ou seja, então esse recado é para você que estiver me ouvindo e participa de uma denominação evangélica. Você é o combustível que alimenta o falso pastor da sua denominação, com o seu dízimo, com a sua oferta, com a sua obra voluntária. Porque enquanto tiverem pessoas dando a eles o que eles pedem, eles nunca se fartarão. Isaías diz, porque esses são cães gulosos, nunca se fartam. Exatamente isso. Então a minha indignação é que você pode estar nesses lugares de bom coração, de bom intento, de bom sentimento, com toda retidão e amor a Deus, que eu até creio que esteja em muitas pessoas. Porém, aquele que diz que é o teu pastor e que te dirige, ele não é assim. Ele é a sanguessuga. Ele é dirigido por sonhos, desejos que você nem imagina, que passa no coração e na mente dele. Ele não vai te contar, mas ele vai querer que você participe desses sonhos dele, que você nem sabe qual é. O
O combinado é o seguinte: ele monta o lugar e vocês financiam tudo dentro daquele lugar. E ainda, não é permitido que ninguém o questione. Porque se alguém os questionar, esses certamente terão de sair de lá. Porque a ideia dele é uma só. Uma filha é acomodação. Tragam-me tudo que eu preciso, tudo que eu pedi, tudo que eu mandar, me deem. E a outra filha é a espertalice. É como ele trata com essas pessoas que até certo ponto podem até ser chamadas de inocentes, mas embora muitas não sejam. Então essa palavra muito me indignou hoje. Olha para o propósito do seu líder. Olha para o propósito da sua denominação. Vê se ela atende aos requisitos do que está escrito na palavra de Deus. Vê se ela se assemelha à obra que Jesus e os apóstolos fizeram e nos deixaram registrado nas Escrituras. Eu te garanto que se você olhar direitinho, se você olhar diante desta palavra que eu estou te trazendo agora, você vai ver que ele não passa de uma sanguessuga que produz duas filhas dentro dele: acomodação e espertalice. Porque não é possível, meus queridos, alguém querer servir a Deus se servindo dos outros primeiro. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, quem não tem um coração disposto a dar primeiro, mas primeiro receber para depois dar, isso não é propósito de Deus. Essa pessoa não é de Deus. Então, abra teus olhos. Perceba se realmente você está servindo a Deus. Se é exatamente isso que você espera que Deus tem para você. Eu também fui um desses que alimentei esses sanguessugas, que fazia eles gerarem filhas. Porém, quando eu vi que eles não se fartavam das suas vontades, eu despertei e falei: nunca mais. Nunca mais usarão o meu dízimo para comer em restaurante. O meu não. Nunca mais usarão o meu dízimo para viajarem no final do ano para a praia. Com o meu dízimo não. Nunca mais irão fazer almoço beneficente para eles mesmos, para a própria denominação, com o meu dinheiro? Não. Enquanto eu ver pessoas necessitadas, até que não sejam de comida, mas que sejam de atenção, essas pessoas, essas sanguessugas não terão nada de mim. Então, fico alerta, fico despertar. Observa o lugar onde você vai e veja se realmente ali realmente faz e acontece o propósito de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Obrigado, porque é sempre uma maravilhosa oportunidade que Deus nos dá de pensar a respeito das coisas do reino, não da terra. Porque as coisas da terra, elas simplesmente vão mostrar para nós que o reino de Deus já está no meio de nós, mas ainda estamos muito longe do reino de Deus. Fiquem na paz de Jesus. Valeu.